Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um estudo da Palavra de Deus. E, meus irmãos, hoje nós iremos estudar o capítulo 4 da Carta de São Paulo aos Gálatas, onde que neste capítulo aqui, meus irmãos, Paulo, ele fala sobre a nossa adoção como filhos de Deus, fala também sobre a liberdade cristã e a diferença entre viver pela graça e viver como escravo da lei. E também, Paulo, ele mostra que em Cristo somos herdeiros das promessas de Deus e não mais servos, mas filhos amados. Amém? E meus irmãos, antes de a gente darmos início ao nosso estudo de hoje, como eu sempre faço no começo dos vídeos, meus irmãos, eu peço a cada um de vocês que se inscrevam no canal e ativem o sininho e deixem o seu like, meus irmãos. Porque cada vez mais vocês fazendo isso, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e deixando o seu like, vocês ajudam muito esse canal aqui a crescer e também ao YouTube a recomendar cada vez mais para mais e mais irmãos que têm interesse na Palavra de Deus e que por meio deste canal aqui, mais irmãos virão conhecer a Palavra de nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso, que já deixou o seu joinha, já deixou a inscrição, já se inscreveu no canal, já ativou o sininho também para não perder os próximos vídeos? Ótimo! Vamos agora darmos início ao nosso estudo de hoje. E nesses primeiros versículos aqui, meus irmãos, do 1 até o 7, nós vamos ver sobre os filhos e herdeiros de Deus. Dos versículos de 1 até o 7. Vamos ler aí. Digo mais isto: enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato o dono de tudo. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios até o tempo marcado pelo pai. Assim também, nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Meus irmãos, nesses primeiros versículos aqui, nós vemos que Paulo, ele explica que antes de Cristo, a humanidade, ela vivia como uma pessoa menor de idade, sob a tutela da lei, ainda não madura na fé. Mas quando Jesus Cristo, quando o nosso mestre, quando ele veio, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso mestre, ele nos libertou e nos tornou filhos de Deus. E que agora, meus irmãos, o Espírito Santo, ele habita em cada um de nós e ele nos faz clamar: Pai, meu Pai. Por isso que aqui, meus irmãos, nesses primeiros versículos, aprendemos que em nosso Senhor Jesus Cristo, em Cristo, não somos mais escravos do medo nem da lei, mas sim filhos amados e filhos e herdeiros da promessa. Que por meio de Cristo não somos mais escravos do medo nem da lei, mas sim que somos filhos amados por nosso Deus Todo-Poderoso.
Por isso, meus irmãos, que hoje, lembrem-se sempre disso, que cada um de vocês, meus irmãos, cada um de vocês é filho e filha de Deus. E que vocês, meus irmãos, vivam com essa confiança, sabendo que o Pai te ama, que Deus te ama, meu irmão e minha irmã, e que Ele quer te conduzir à liberdade. Sempre viva com essa confiança, sempre, sabendo sempre que Deus, Ele sempre te ama e que Ele, meu irmão e minha irmã, quer te conduzir à liberdade, à liberdade. Amém? E agora, nesses próximos versículos aqui, do 8 até o 11, vamos aprender sobre o perigo de voltar à escravidão. Dos versículos do 8 até o 11. Vamos ler aí. No passado, vocês não conheciam a Deus, e por isso eram escravos de deuses, que de fato não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, como é que vocês querem voltar para aqueles poderes espirituais, fracos e sem valor? Por que querem se tornar escravos deles outra vez? Por que dão tanta importância a certos dias, meses, estações e anos? Estou muito preocupado com vocês. Será que todo o trabalho que tive com vocês não valeu nada? Meus irmãos, nesses versículos aqui, Paulo, ele alerta aos Gálatas que estavam voltando, alguns Gálatas estavam voltando às antigas práticas religiosas e aqueles costumes judaicos que eles tinham no passado, como se ainda dependessem da lei para agradar a Deus. E isso que eles estavam fazendo significava renunciar à liberdade conquistada por Cristo. Isso que eles estavam fazendo. Isso estava renunciando à liberdade conquistada por Cristo. Por isso, meus irmãos, que aprendemos aqui nesses versículos que nós não temos que voltar ao pecado, que voltar à escravidão do pecado ou de tradições vazias é negar o poder libertador da cruz. É negar. Se a gente voltar para a escravidão do pecado, a voltar àquelas práticas que a gente praticava, aquelas velhas manias antigas. Voltar a tudo isso é negar o poder libertador da cruz, o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, que para nossa realidade, não viva preso ao passado nem à culpa. Cristo já te libertou, meu irmão e minha irmã. Cristo já te libertou. Por isso que caminhe na fé e na confiança de quem foi redimido. Sempre caminhe desse jeito, meu irmão e minha irmã. Na fé e na confiança de que você foi redimido por os seus pecados. Viva sempre assim. Caminhe na fé. Amém? E meus irmãos, agora, nesses próximos versículos, do 12 ao 20, nós vamos ver aqui a afeição entre Paulo e os Gálatas, dos versículos do 12 até o 20. Vamos ver aí. Meus irmãos, peço que sejam como eu, afinal, eu sou como vocês, e vocês não me ofenderam em nada. Lembram por que foi que lhes anunciei pela primeira vez o Evangelho? Foi porque eu estava doente. Mas vocês não me desprezaram, nem me rejeitaram, embora o meu estado de saúde fosse uma dura prova para vocês. Pelo contrário, vocês me receberam como se eu fosse um anjo de Deus, ou mesmo como se eu fosse Cristo Jesus. E como vocês estavam felizes. Eu posso afirmar que, se pudessem, vocês teriam arrancado os seus próprios olhos para me dar. O que foi que aconteceu? Será que agora, por ter dito a verdade,
eu me tornei inimigo de vocês? Esses homens mostram grande interesse por vocês, mas a intenção deles não é boa. O que eles querem é separar vocês de mim, para que vocês sintam por eles o mesmo interesse que eles sentem por vocês. É bom vocês terem um interesse sincero, sempre e não somente quando estou com vocês. Meus queridos filhos, eu estou sofrendo por vocês, como uma mulher que tem dores de parto, e continuarei sofrendo até que Cristo esteja vivendo em vocês. Como eu gostaria de estar aí agora, para poder falar com vocês de modo diferente. Estou muito preocupado com vocês. Meus irmãos, nestes penúltimos versículos aqui, Paulo, ele lembra o amor e a amizade que havia entre ele e os Gálatas, quando ele, Paulo, lhes anunciou o Evangelho pela primeira vez. E Paulo, ele aqui demonstra tristeza. Ele demonstra tristeza ao ver que agora eles estavam se afastando da verdade, e Paulo expressa o seu desejo de vê-los maduros na fé e que Cristo seja plenamente formado em cada um deles. E aqui, meus irmãos, nesses penúltimos versículos, aprendemos que um verdadeiro guia espiritual, ele ama os seus filhos na fé e sofre por vê-los afastados de Deus. Por isso, meus irmãos, que para nossa realidade, oremos por aqueles que se afastaram da fé. Oremos por eles. E que nós sejamos também um instrumento para que Cristo seja formado no coração das pessoas ao nosso redor. Amém, meus irmãos? E para finalizar agora, esses últimos versículos, do 21 até o 31, vamos ver aqui Sara e Agar, que são a alegoria das duas alianças. Nos últimos versículos, do 21 até o 31. Vamos ler aí. Vocês que querem estar debaixo da lei, me digam uma coisa. Vocês não estão ouvindo o que a lei diz? Ela diz que Abraão teve 2 filhos, um de uma escrava, Agar, e outro de uma mulher livre, Sara. O filho da escrava foi gerado como todas as crianças são geradas, mas o filho da mulher livre foi gerado por causa da promessa de Deus. Isto serve como um símbolo. As duas mulheres representam as duas alianças. Uma aliança é a do Monte Sinai e está representada por Agar. Os que são dessa aliança nascem escravos, pois Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e Agar é o símbolo da Jerusalém atual, que é escrava com todo o seu povo. Mas a Jerusalém celestial é livre e ela é a nossa mãe, pois as Escrituras Sagradas dizem: você, mulher, que nunca teve filhos, fique alegre. Você que nunca sentiu dores de parto, grite de alegria, pois a mulher abandonada terá mais filhos do que a que mora com o marido. Meus irmãos, vocês são como Isaque, são filhos de Deus, por causa da promessa divina. Naquela época, o filho que havia sido gerado, como todas as crianças são geradas, perseguiu o que havia sido gerado por causa do Espírito de Deus, e a mesma coisa está acontecendo agora. Mas o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem: mandem embora a escrava e o filho dela, pois o filho da escrava não herdará a propriedade do pai, junto com o filho da mulher livre. Portanto, meus irmãos, nós não somos filhos de uma escrava, mas de uma mulher livre. Meus irmãos, nestes últimos versículos aqui,
Paulo, ele usa o exemplo de Sara, a esposa livre de Abraão, e Agar, que é a escrava. E ele usa esse exemplo dessas duas mulheres para explicar a diferença entre a antiga aliança da lei e a nova aliança da graça. Agar, ela representa o povo que vivia preso à lei e à escravidão espiritual, e que Sara representa os filhos da promessa, livres pela fé em Cristo Jesus. E assim, Paulo conclui que não somos filhos da escrava, da Agar, mas sim da mulher livre de Sara. É isso que Paulo ele conclui. E por isso que ele coloca essas duas comparações, esses dois exemplos dessas duas mulheres, a de Sara e de Agar. E nesses últimos versículos aqui, aprendemos, meus irmãos, que quem vive pela fé em Cristo é livre e não mais escravo da lei, do pecado ou da culpa. Por isso, meus irmãos, que hoje vivemos como filhos da promessa, não como escravos da dúvida, e que a liberdade em Cristo é dom, meu irmão e minha irmã, do Espírito Santo. É dom do Espírito Santo de Deus, a nossa liberdade em Cristo Jesus. Amém? E para a gente finalizar esse capítulo 4, aprendemos hoje, meus irmãos, 5 ensinamentos hoje. Primeiro, que em Cristo Jesus nós somos filhos e herdeiros de Deus. Segundo, que o Espírito Santo, ele habita em nós e nos faz clamar: Pai, meu Pai. Terceiro, que não devemos voltar à escravidão do pecado ou das nossas tradições. Quarto, que um verdadeiro líder espiritual deseja ver Cristo formado em seus irmãos. E quinto, que nós somos filhos da promessa, livres pela graça de nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Por isso, meu irmão e minha irmã, que você é filho e filha amado do Pai. Não viva hoje, meus irmãos, como um escravo ou medo da culpa, mas como herdeiro da promessa divina, guiado sempre, meu irmão e minha irmã, pelo Espírito Santo. Amém? Foi esse o capítulo 4 de Gálatas que aprendemos. E antes de a gente finalizar, meus irmãos, esse vídeo, como eu sempre faço nos vídeos anteriores, eu peço encarecidamente a cada um de vocês, meus irmãos, que se inscrevam no canal e ativem o sininho e deixem o seu like também. Porque lembrando sempre, meus irmãos, isso que vocês fazem fortalece muito o canal e ajuda sempre o YouTube a recomendar cada vez mais esse canal para mais e mais irmãos na fé, e que mais irmãos interessados na palavra de Deus virão, por meio deste canal, conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Amém? E compartilhe também, meus irmãos, esse vídeo para o seu familiar, seu amigo, seu parente ou qualquer pessoa que seja que precise ouvir hoje essa palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, meus irmãos, hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E se Deus quiser, estaremos unidos e juntos para estudarmos mais um capítulo da Palavra de Deus. Fiquem com Deus, meus irmãos, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá, meus irmãos.